seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da sereia. Eu vou contar aqui para vocês qual é o lado luz, o lado sombra desse arquétipo, em quais situações seria interessante você ativar e também, quando você ativar, no que ficar atenta, né? O que pode acontecer ali enquanto você estiver utilizando esse arquétipo. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu conto a minha experiência utilizando o arquétipo da sereia. Eu já ativei esse arquétipo por um período e eu conto para vocês como é que foi essa minha experiência. Mas no vídeo de hoje, ele é um vídeo mais informativo para você aí, você tá pensando, nossa, será que é uma boa eu ativar esse arquétipo agora? Será que é uma boa eu ativar o arquétipo da sereia? Eu vou te contar todas essas informações para que você possa decidir da melhor maneira se é esse o momento para você ou não, ok? Vamos lá. Eu anotei aqui todas as informações para não perder nada, não esquecer de passar nada para vocês. E eu vou começar falando sobre em qual elemento da natureza eu encaixo o arquétipo da sereia. Como eu já comentei com vocês, eu sempre levo em consideração o elemento da natureza que aquele arquétipo se expressa mais, para poder ativar ele ou não, porque eu sigo também o meu mapa, quais são os elementos mais predominantes no meu mapa. Que no meu caso aqui, Jailma, são fogo e terra, que é a mais predominante no meu mapa. Enfim, se não me engano, no vídeo que eu fiz da experiência do arquétipo da sereia, eu coloquei ela na água e na terra. Mas eu estou incluindo também o elemento ar. Então, água, terra e ar. E por que ar? Porque isso pode surpreender um pouquinho vocês, mas conforme eu fui estudando de lá para cá, desde que eu ativei esse arquétipo, o que eu observei? A sereia, quando a gente começa a estudar o mito da sereia, ali na história, como que ela era relatada desde lá no início, enfim. No início, a sereia, ela era um ser que possuía asas. Ela não era metade peixe, ela era metade pássaro. Então, ela possuía asas e da cintura para baixo ela era como um pássaro. Logo depois que foi surgindo essa ideia da sereia, metade peixe, metade humano, né, como já era, e a outra metade peixe. E foi essa sereia que mais se popularizou, a metade peixe. Mas no início ela era como um pássaro. E também eu coloco no elemento ar porque a sereia, quando a gente escuta ali as histórias e tudo mais, ela tem um canto que envolve, né, a sua voz angelical, que seduz os homens e tudo mais. E esse ato do cantar é o ar, né? Quando a gente fala, o elemento que se expressa é o ar. Então, eu incluo sim a sereia no elemento ar, só que menos. Então, para mim, o predominante seria a água, em segundo, terra, e em terceiro, o elemento ar. Ok? E vamos lá. Sabendo disso, já para você encaixar aí dentro dos elementos que são mais predominantes no seu serzinho, a sereia, ela é um yin, ela trabalha o feminino, tá? Então já guarda essa informação aí também. Lado luz do arquétipo da sereia. Magnetismo natural. A sereia, ela possui naturalmente um magnetismo. Então, quando você ativa esse arquétipo, você pode ativar essa energia do magnetismo natural, tanto para questões de relacionamento, quanto para questões de negócio, de trabalho. O magnetismo, para você atrair cliente, para você atrair dinheiro, para você atrair negócios. Obviamente que o arquétipo da sereia, ele tem uma vibração muito maior e uma energia muito maior para essa questão da sedução, que está aí um lado luz também, da beleza, do autocuidado, né? Ela traz muito mais essa energia e por isso ela é muito mais focada para a questão de relacionamento. Mas eu incluo ela também para a questão de negócios, para a questão de vendas. Por quê? Para você ter uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais envolvente. Esse é um lado luz
do arquétipo da sereia, essa comunicação envolvente. E uma comunicação envolvente, um magnetismo, um brilho pessoal, uma vaidade, esse colocar para fora esse feminino, essa energia feminina da sereia, também ajuda nos seus negócios, ajuda nas vendas, né? Então eu incluo também nessa questão de negócios mesmo, se você quiser trabalhar essa parte, não somente a parte de relacionamento, tá? Então vamos lá, magnetismo natural, o autocuidado, a questão da beleza, da vaidade. Quando a gente vê nessas histórias da sereia, e tem até algumas imagens bem antigas que tá lá em pedra, né? Que a sereia, ela tá com um espelho na mão. Ela vem como se fosse com um espelho e também com um pente, né? Essas histórias que a gente sempre encontra dela, quando a gente vê um filme da sereia, ela tá ali no mar, em cima de uma pedra, penteando seus cabelos ali brilhantes, longos, se olhando no espelho. Então ela está sempre muito produzida, com acessórios, colorida, bonita, né? Para poder encantar. Né? É isso que ela utiliza ali para o seu encanto, para encantar. Então vai trabalhar sim, tem um lado luz aqui, no autocuidado, na beleza, na vaidade, para trazer essa vaidade, mas uma vaidade, essa é uma vaidade mais jovial. Não chega a ser tão adolescente, mas jovem, sabe? Essa vaidade mais jovial. Não é a vaidade 100% de uma mulher madura, porque quando você pensa ali na sereia, ela não é retratada como uma mulher madura, essa vaidade de uma mulher madura, mas de uma mulher jovial, sabe? Esse frescor de uma mulher jovial, ok? Então é esse tipo de vaidade. Então, uma autoconfiança, porque a sereia, ela é confiante, ela confia nela mesma, nesse feminino, essa autoconfiança no feminino, porque ela é muito feminina. E isso trazendo um brilho pessoal, autoestima, a comunicação, que eu já falei aqui, uma comunicação segura de si, atraente, envolvente. O lado luz dela vai te proporcionar estar mais aberta para se envolver em relacionamentos. Então, se você agora está se percebendo assim mais fechada para um relacionamento, talvez pode ser que você tenha terminado algum tipo de relacionamento que pode ter sido um pouco mais traumático e você até quer se envolver, mas parece que ninguém chega em você, você sai, você tá em busca, você procura, mas você não vê um retorno, percebe? E então talvez você esteja fechada, sua energia, de alguma forma, para o receber esse relacionamento. E com a sereia, ela vai abrir, né? Vai te abrir para receber o relacionamento, uma paquera, olhares, né? Porque ela tem esse poder da sedução também, de atrair olhares, a paquera, de ser vista, de ser ouvida, por conta de toda essa sedução, de todo esse magnetismo, desse brilho pessoal. É muito legal esse arquétipo, gostei muito. Vamos lá. Esse é o lado luz do arquétipo da sereia, para você já observar aí o que ele pode agregar na sua vida, tá? E agora vamos para o lado sombra. O que é que esse arquétipo pode trazer aí para você? Lado sombra. A necessidade de estar sempre seduzindo para se sentir validada. Aquela questão de que a sereia tá ali, ela é bonita, ela se cuida, ela é vaidosa e ela faz isso também para atrair os olhares. Ela gosta de ser vista, ela gosta de ser paquerada, mas você não pode colocar todas as suas fichas nessa necessidade de ser vista, entende? Como uma dependência. Você tá ali, ou então você coloca a sua autoestima na mão da outra pessoa que tá ali te observando, que está te vendo, porque não é a sereia. Se você cair nessa questão de ficar dependente disso, desses olhares, ficar dependente, é porque existe uma sombra. Você tem que tratar aí essa questão emocional,
dessa dependência. Aí é importante de você ver, porque os arquétipos, eles sempre, quando um lado sombra de um arquétipo, ele surge, é porque existe algo no seu subconsciente, no seu inconsciente, que precisa ser tratado e trabalhado para aquela questão. Então, aqui a autoestima, é interessante que você trabalhe com o autoconhecimento, a sua autoestima interior, para você não depender somente do que você vê ali no espelho, só do externo. Entende? Porque a sereia traz muito essa questão da beleza externa, mas é necessário que você trabalhe a beleza interna, a sua autoestima interior, para você não ficar dependente, tá? Dos outros, da validação de outras pessoas. É essa chave aqui. Outra sombra, perder o interesse na pessoa depois que conquista. A sereia tá sempre ali conquistando, seduzindo, e daí quando ela conquista aquela pessoa, ela perdeu o interesse. Que entra o lado frio da sereia, sabe? E isso pode acontecer. Se você tiver buscando um relacionamento sério, ter aí essa paquera, esses encontros e tal, para um relacionamento sério, fica atento a essa questão. Pode trazer também uma dúvida de quem você é, porque a sereia tá ali, metade peixe, metade ser humano. Então, se você está com alguma questão com a sua própria identidade, passando por alguma até transformação pessoal mesmo, você fica atento nessas questões que pode surgir. Nossa, mas quem eu sou? Quem eu sou? Seja quem você é como pessoa, quem você é no seu trabalho, sabe? Essa questão assim, essa dúvida de quem você realmente é. Pode surgir. Lado sombra também, manipulação, por conta dessa sedução. Ela sabe da capacidade dela de seduzir, de ter uma comunicação atraente. E o lado sombra seria utilizar esse tipo de comunicação e essa sedução para o lado negativo, né? Para manipular as pessoas, manipular as emoções das pessoas. E aí isso não é legal. Também aí tem aqui a sedução para jogos emocionais, né? Que não é interessante. Outro, a instabilidade emocional e a frieza. Um outro lado sombra que, inclusive, eu observei quando eu utilizei foi que ela me trouxe uma depressão. E não vou dizer que foi depressão, porque eu não tive depressão, mas eu fiquei num estado depressivo quando eu utilizei a sereia. Por quê? Por conta do elemento água dela muito forte, né? Que aí juntou com o meu mapa, meu elemento água do meu mapa, e para mim surgiram muitas emoções fortes nesse período. Eu senti tudo isso de lado luz, né? Você pode confirmar lá no vídeo que eu falo das experiências, mas se você estiver usando o arquétipo da sereia e você se sentir mais depressiva, sem muito sentido, ou algumas coisas que não te incomodavam e de repente ganha um peso enorme na sua vida e você começa a olhar para aquilo e começa a ficar triste, te entristece e tudo mais, perceba se não é do arquétipo da sereia, porque vale lembrar que a sereia, ela é do mar, é das profundezas do oceano, imagina. E a água, o mar, ele está conectado com as nossas emoções. A sereia também aparece muito à noite, e a noite também é um símbolo, a noite, a lua e tudo mais, é um símbolo das nossas emoções. Então, dependendo de qual momento da vida você estiver, pode ser que surja questões emocionais grandes que você vai ter que lidar. E aí você tem que observar como que a sereia, como que esse arquétipo vai trazer essas questões emocionais para você, né? Para se por acaso fique muito desafiador, você saiba como lidar e saiba o porquê daquilo tá aparecendo. E você pode continuar utilizando o arquétipo e ir tratando essas questões emocionais que forem surgindo terapeuticamente, né? Tá tudo certo, mas você vai estar consciente. Ou você pode desativar ele se você assim escolher. Mas saiba que isso pode acontecer, ok? Quando ativar? Ai, Jailma, será que é o momento? Vamos saber agora. Quando você quiser se sentir mais vaidosa,
com vontade de se cuidar, sabe? Porque o arquétipo da sereia vai te trazer essa vontade de você se cuidar, de você cuidar do seu corpo, do externo, da sua beleza. Você fazer uma skincare, você vai estar saindo e de repente você vai comprar um perfume novo e de repente você vai comprar uma roupa nova porque você quer se sentir mais bonita, mais vaidosa, vai comprar mais acessórios. Eu comprei mais acessórios nesse período. Vai te aguçar o instinto de você querer se arrumar mais, se sentir mais bonita, com essa beleza mais natural, mais jovem e tudo mais, sabe? Então, se você está buscando isso, esse arquétipo é para você. Se você está buscando trabalhar o seu lado feminino, também é uma boa opção. Se você está nesse momento de se abrir para relacionamentos, para ser vista, para ser paquerada, para trabalhar a independência em um relacionamento. Se você, por exemplo, já está em um relacionamento sério há algum tempo e você se sente mais emocionalmente dependente dessa pessoa, né? Você fala, nossa, é interessante eu trabalhar a minha independência emocional, né? A sereia vai contribuir com você, vai te contribuir, com certeza, tá? Porque ela traz também, como um lado sombra, a frieza, né, no relacionamento. Mas dependendo de qual é a sua situação, se você precisa desse lado frio dela, vai ser como um lado luz para você. Vai ser útil, vai te colaborar. Então, é importante também você observar por esse lado, se você está precisando essa independência dentro de um relacionamento, vai ser bom para você o arquétipo da sereia. Aumentar o seu magnetismo pessoal, né? Se você estiver aí querendo aumentar o seu magnetismo, o seu brilho pessoal, a sua autoestima, tanto, como eu já falei, para a questão de relacionamento, quanto para a questão de negócios também. É interessante, tá? Então, são essas as... Quando eu orientaria ou sugeriria que você ativasse o arquétipo da sereia. Eu vou recapitular aqui. Quando você quiser ficar mais vaidosa, sentir essa necessidade do autocuidado, de se cuidar mais, e para você pode ser que seja mais difícil, porque você pode ter uma energia yang, uma energia masculina mais aflorada, e você tá nesse momento de, nossa, eu preciso cuidar da minha energia feminina, eu estou sentindo uma vontade, um desejo de ser mais vaidosa, de cuidar mais de mim. Excelente. Trabalhar o lado feminino, se abrir para relacionamento, trabalhar a independência emocional dentro de um relacionamento, aumentar o magnetismo e o brilho pessoal, tá? Então, aqui são as situações onde você pode ativar esse arquétipo. E tá, Jailma, decidi aqui que eu tô achando que esse arquétipo é bom para mim. Agora eu vou te dizer quais cuidados, né, seria interessante você tomar ao ativar esse arquétipo. Primeiro, se você já estiver em um relacionamento sério, se você já estiver em um relacionamento sério, e tá ali, tá legal o seu relacionamento, para que não ocorra nenhum problema, para que por acaso você não fique muito fria no relacionamento. Por quê? A sereia, ela tá ali na sua sedução e ela tem a autoestima dela elevada, ela é ela por ela, entende? Então meio que dentro de um relacionamento ela vai ter a tendência a não se importar muito pelas emoções do outro, pelo relacionamento em si, traz essa frieza emocional. E para amenizar isso, porque isso não é interessante no seu relacionamento, certo? Você deve ativar o arquétipo da sereia junto com o arquétipo do lobo, porque o arquétipo do lobo vai amenizar essa questão da frieza em relacionamento da sereia, né? E aí tá tudo certo, você mantém ali seu relacionamento certinho. Outro cuidado, se atentar, que eu já até comentei se atentar para trabalhar a autoestima interior e não só o que você vê no externo, né? Para não ficar na dependência da validação. Então, esse cuidado aí para você tomar também. Pode aumentar, quando você utiliza o arquétipo da sereia, algumas situações pode surgir aí na sua vida, situações de rivalidade feminina, situações de inveja, sabe? Essas situações complicadinhas de implicância e tudo mais. Pode acontecer. E se você tiver muita água no seu mapa e você quiser utilizar a sereia, eu tenho muita água, ok,
Pode não ser legal por conta das questões emocionais, mas eu quero sim, porque eu quero tudo isso daí de luz que a sereia pode trazer para mim. Então, você pode fazer um teste de utilizar a sereia só ela, só o símbolo da sereia, sem nenhum contexto, sem ela estar ali na água ou sem ela estar ali na terra, né? Porque tem algumas imagens da sereia onde é só ela, a silhueta dela, percebe? Então vai trazer só a energia do arquétipo, sem nada que estar ao redor dele. Porque quando você pega uma imagem da sereia que ela está no mar, ali essa imagem, ela está carregada do arquétipo da água. Quando você pega um arquétipo que ela está no mar e ela está sentada ali em cima de uma rocha, você tem muito arquétipo do mar, da água e da terra também. Mas quando é só a sereia, você só tem a informação do inconsciente coletivo desse arquétipo, só a sereia em si, entendeu? Então, se você tem muita água e ainda assim quer utilizar o arquétipo da sereia, utiliza dessa forma que vai amenizar essas questões aí de lado sombra, né? Esses cuidados que para você ter com esse arquétipo. Acredito que seja isso. Não me esqueci de nada. Tô até olhando aqui de novo para ver se não tem mais nenhuma informação para poder passar para vocês. Como eu já disse, se você tiver curiosidade para saber como é que foi a minha experiência com esse arquétipo, corre lá no canal e procura o vídeo que eu fiz. Eu vou deixar até aqui no box de informações para ficar mais fácil para vocês entrarem no vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já ativou o arquétipo da sereia, deixa aqui para mim como é que foi a sua experiência, se teve algum lado sombra aí que se expressou muito enquanto você utilizou. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos e eu vou trazer mais vídeos sobre arquétipo. Inclusive, se você tiver indicação de algum arquétipo que você tenha curiosidade para saber um pouco mais desse arquétipo, para conhecer, deixa aqui para mim que eu posso trazer um vídeo para você sobre ele, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!